Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como eu disse nos vídeos anteriores, eu não sei a que horas você vai assistir a essa aula, então ficam as minhas saudações. Bom, galera, essa é uma aula de sociologia e nós vamos discutir um pouco sobre o pensamento de um dos clássicos da sociologia, o pensamento de Max Weber. Bom, Weber, ao lado de Auguste Comte, de Émile Durkheim e de Karl Marx, são chamados de clássicos da sociologia. Por que clássicos? Porque foram os sujeitos que pensaram as bases que estruturaram o estudo da sociologia. São, de certa forma, os primeiros sujeitos a mergulharem nesse universo que surgia ali no final do século XVIII, início do século XIX. Então, eles começam a vivenciar o surgimento de uma nova ciência, uma ciência social, que vai se consolidar como sociologia. Então, nós vamos adentrar o pensamento de Weber, que é muito tranquilo para a gente entender, porque dialoga muito com o que a gente percebe no cotidiano, o que a gente enxerga nas relações sociais. Então, fica bem mais fácil para compreender tudo isso. Eu vou desligar o webcam e passar para o slide para que a gente avance nos tópicos. Bom, Max Weber e a ação social. Bom, Weber é do final do século XIX e início do século XX. E apenas para contextualizar uma pequena biografia, Max Weber é filho de uma família de posses. Max Weber teve um incentivo muito significativo aos estudos e teve a possibilidade de conviver em casa com amigos intelectuais de seu pai, o que de certa forma deu a ele um ambiente familiar privilegiado para o desenvolvimento de ideias importantes na construção de sua própria figura enquanto um intelectual. Weber não apenas vivenciou um espaço domiciliar importantíssimo e muito fecundo sob o ponto de vista do conhecimento, como também esteve presente em momentos muito marcantes da história do seu país. É só vocês lembrarem, por exemplo, que Weber estava como conselheiro no Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, que dá o veredito sobre a culpa da Primeira Guerra Mundial, que é atribuída à Alemanha, e cria todas as punições e multas que a Alemanha deve pagar por ter desencadeado esse conflito bélico, que foi a Primeira Guerra Mundial. E mais tarde, Weber também está como parte da comissão redatora da primeira Constituição da República de Weimar. Então, quando a Alemanha se consolida enquanto uma nação republicana, deixando de lado a concepção imperialista, Weber também está lá para auxiliar na redação da Constituição, ou seja, da Carta Magna da recém-criada República da Alemanha, República de Weimar, mas que mais tarde vai se transformar em Alemanha. Bom, partindo desse contexto em que Weber está inserido, a gente precisa avançar para alguns aspectos pontuais desse pensamento. Bom, Weber tem uma produção intelectual muito significativa
E apesar de ter vivido apenas até 1920, algumas de suas obras foram publicadas pós-morte, ou seja, depois da morte dele, suas obras ainda foram reunidas por amigos, por familiares e publicadas. Entre as suas obras mais destacadas, entre as suas obras mais importantes, está sem sombra de dúvida A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nessa obra, Weber vai afirmar que busca compreender essa necessidade progressiva, de certa forma, da sociedade moderna à racionalização, ou seja, essa necessidade que a sociedade moderna e contemporânea, tinha de sistematizar, de organizar, de racionalizar todas as ações sociais, todas as estruturas presentes dentro da sociedade. Para compreender um pouco dessa lógica, compreender um pouco de toda essa dinâmica que está inserido nesse contexto de final do século XIX e início do século XX, Weber faz um estudo sistemático de história, faz um estudo de história comparativa, faz um estudo sobre o capitalismo e a burocracia, ou seja, a estrutura que sustenta e que organiza o Estado, e sobre a sociologia da religião. As principais obras de Weber, e aí eu vou aprofundar esses tópicos, pessoal, nos próximos slides. As principais obras de Weber são A Ciência como Vocação, A Política como Vocação. É válido lembrar que para as traduções mais comuns aqui para o Brasil, esses dois primeiros livros vêm em um único volume. Eu tenho inclusive um deles aqui, um volume deles, e eles estão juntos. Está A Ciência e a Política como Vocação, ou como Vocações. Bom, estudos reunidos sobre a sociologia da religião pós-morte, Economia e Sociedade, ele começa em vida, mas é publicado depois da morte dele. A metodologia das ciências sociais, também pós-morte, e História e Economia Geral, também pós-morte. Bom, Weber vai pensar a ação social como objeto de estudo da sociologia. E ele vai conceber da seguinte forma: Weber não analisava as particularidades individuais, mas as características das estruturas sociais e suas formas específicas. Veja que coisa interessante. Lembra qual era o objeto de estudo do pensamento sociológico de Emile Durkheim? Se você buscar em sua memória, a gente já falou sobre Durkheim, você vai lembrar que o elemento de estudo, o fato de estudo da sociologia, dentro do modelo da sociologia de Durkheim, era o fato social. Dentro do pensamento de Max Weber, esse objeto de estudo é o que ele chama de ação social. Só que quando ele pensa ação social, ele diz que essa ação social é praticada por indivíduos. Aí você deve se perguntar, bom, então ele vai estudar os indivíduos na tentativa de compreender a sociedade? E aí vem o primeiro tópico lá. Ele não está interessado nas particularidades dessas práticas individuais. Ou seja, ele não está preocupado com o que um indivíduo faz aleatoriamente. Por exemplo, imagine um homem que toma uma atitude social isoladamente. Ninguém mais realizou aquela atitude, só ele. Não, esse contexto, essa ação social não interessa a Max Weber. Max Weber vai se interessar por uma ação individual que dialogue com outras ações individuais com o mesmo fim, com o mesmo propósito. Então, são ações individuais, mas que repercutem na sociedade,
que reverberam na sociedade, ações sociais que são reproduzidas por outros indivíduos sociais. Então perceba, apesar de ser uma ação individual, ela também é reproduzida por outros indivíduos. Tranquilo até aqui? Então vamos para o próximo tópico. Para ele, o observador sempre teria uma visão parcial dos fenômenos sociais. Negava a possibilidade de qualquer causalidade única absoluta. Bom, por que ele está dizendo que a gente sempre tem uma visão parcial e que é impossível tratar de de uma determinada ação social, de um determinado fato histórico sob uma perspectiva ampla? Por quê? Porque ele acredita que, por mais que nos esforcemos, a observação de uma ação social está quase sempre pautada em um determinado ponto de vista. Por quê? Porque ela foi olhada por um determinado ângulo, ela foi olhada sob determinados valores, ela foi observada a partir de determinados critérios. E ele acredita que não há possibilidade de observar uma ação social coberta por todos os ângulos. Não há. Não há porque, por exemplo, eu vou apenas ampliar a reflexão aqui. Se você segue uma determinada teoria, se você faz uma análise a partir de um determinado método, é natural que esse seja a sua abordagem metodológica primordial, ou seja, a principal. E dificilmente você fará uma abordagem sobre uma outra metodologia que seja contrária a essa. Então, por isso que ele vai argumentar que esse fato social ele só pode ser avaliado de forma parcial, de forma não ampla, não completa, não coberta por todos os lados. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. Eu vou tentar, galera, ir tópico a tópico, porque como é um assunto que vocês precisam prestar atenção nos detalhes, eu penso que na medida em que a gente for avançando tópico a tópico, fica mais fácil para vocês amarrarem o que a gente está discutindo. Óbvio que em alguns momentos eu vou condensar a explicação de 3 ou 4 tópicos numa só. Por quê? Porque aí elas estão muito conectadas, então eu preciso juntá-las. Vamos ao próximo tópico? Bom, o principal objeto de investigação da sociologia é a ação social, representada por toda ação individual, olha o que eu disse antes, só que dotada de sentido, ou seja, por qualquer ato praticado por uma pessoa que se orienta pela ação das outras. Olha o que eu disse antes, não é apenas a ação individual, ela precisa ter um sentido que esse sentido surge no momento em que essa ação se orientou pela ação de outras pessoas. Então perceba, não há um sujeito que aparece do nada, realiza uma determinada ação, desaparece e pronto, aquilo é uma ação social. Não. Ele precisa realizar uma ação e ele precisa estar reproduzindo de certa forma, dialogando de certa forma com a ação que já foi realizada anteriormente ou a priori, ou ele pode ser inspiração para orientar outras ações sociais próximas daquela. Então, o que é que a gente está dizendo? Que essas ações estão, de certa forma, conectadas. E aí, ó, ele vai dizer o seguinte: só há ação social quando o indivíduo estabelece ou tenta estabelecer algum tipo de comunicação com os outros indivíduos. Então, ele vai dizer que só é uma ação social quando essa ação dialoga com a comunidade,
quando há uma aproximação com outras ações realizadas por outros indivíduos dentro da mesma comunidade. Tranquilo? E olha que ponto importante para amarrar tudo isso que a gente disse aqui. Diferente de Auguste Comte e Emile Durkheim, para quem a ordem social se sobrepõe aos indivíduos, para Weber é o contrário. Não é a ordem social que se sobrepõe ao indivíduo, mas são as ações sociais realizadas por esse indivíduo, orientada pela ação de outros indivíduos que representa a própria ordem social. A ordem social é construída a partir de quê? A partir dessas ações individuais. Mas essas ações individuais em comunicação com outras ações individuais que vão representar, de certa forma, um somatório de ações individuais que dialogam entre si e que representam, de certa forma, a realidade como um todo, uma espécie de somatório de peças que formam um todo. Tranquilo até aqui? Lembrando, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu respondo assim que ler. Vamos então ao próximo tópico. Fechar o webcam aqui para a gente avançar. Bom, Weber vai usar o que ele chama de tipologia da ação social. Primeiro, ele vai dizer que uma sociedade deve ser compreendida a partir da totalidade das ações individuais, o que eu havia dito antes. E ele vai dizer que os motivos ou o motivo que leva o indivíduo a agir é dado pela tradição, pela emoção ou por interesses racionais. Veja que interessante. Quando ele fala sobre esses motivos, quando ele menciona a ideia de motivos, de motivo tradicional, de motivo afetivo, de motivos racionais, ele cria, de certa forma, 4 categorias. E nessas 4 categorias, ele vai dizer que a gente costuma agir dentro dessas 4 categorias. O livro de vocês oferece uma ideia muito bacana, muito interessante sobre isso, porque ele coloca como exemplo a compra de chuteiras para jogar futebol. E aí ele vai dizer o seguinte: se você vai lá, escolhe a chuteira exclusivamente porque você olhou e gostou dessa chuteira, ou se você entra numa concessionária de carro e gosta imensamente de um determinado modelo de carro, mesmo que ele não seja útil para você, e você vai lá e compra, você fez isso por quê? Porque você agiu de forma afetiva, você agiu de forma emotiva, você foi emocionalmente levado a comprar aquele carro, sendo que ele não é útil, o modelo não é útil para você. Mas como você chegou lá e se identificou com ele, gostou dele, você foi e comprou, agiu de forma emotiva. Agora, se sua família inteira é habituada a consumir uma determinada marca de carro, vamos supor aqui como exemplo, se sua família sempre usou, por exemplo, carros da Chevrolet, e você chega na concessionária multimarcas, visualiza um monte de outras marcas, faz test drive em diversas marcas, gosta inclusive de alguns carros de outras marcas, mas no final, quando você decidir comprar, você vai e compra um carro da Chevrolet, independente do modelo, você agiu, segundo Max Weber, por uma ação social tradicional. Por quê? Porque você manteve no seu comportamento a tradição que você veio, que você recebeu de sua educação, de sua convivência, de suas relações pessoais dentro da sociedade. Agora, se você se depara com um carro que você gosta muito, esse é o carro, quero esse.
Eu gosto dessa marca, eu gosto desse modelo, eu não quero saber quanto é o preço. O preço que estiver, eu vou levar. Imagina, por exemplo, quando alguém comprar um iPhone. As pessoas não estão preocupadas com quanto custa um iPhone. As pessoas não estão preocupadas com talvez não usarem toda a potencialidade que um iPhone tem. Elas só querem ter. Então, se elas só querem ter, elas não estão preocupadas com quanto custa. Então, elas, para Max Weber, elas agiram a partir de uma ação social racional em valores. Por quê? Porque o valor não foi um fator determinante. Ele queria muito, o valor não era um empecilho. Ele foi lá e pagou o valor que foi necessário para ter aquilo. Então, foi ação racional a partir de valores. E, por fim, a quarta tipologia dessa ação social aparece quando Weber vai dizer o seguinte: suponha que você precisa realizar uma determinada ação, ou eu vou continuar ainda dentro do conceito da concessionária. Imagina que você herdou uma fazenda de um familiar falecido e você está precisando comprar um carro. Você, nessa quarta ação social, para Weber, você não vai lá comprar uma Ferrari para trabalhar na fazenda. Você vai lá, compra uma picape que tenha tração nas quatro rodas, que tenha uma boa altura, que permita você entrar e sair em lama, em pasto, sem maiores preocupações, sem maiores dores de cabeça. Para Max Weber, você acabou de realizar uma ação racional com base na finalidade, ou seja, no objetivo. Objetivo esse que você tem para o objeto que você comprou, nesse caso, a picape, para trabalhar na fazenda, para realizar o trabalho braçal e auxiliar você no transporte das mercadorias ou dos objetos produzidos dentro dessa fazenda. Tá claro até aqui? Se não, deixe aí nos comentários. Vamos para o próximo tópico? Então, estão aqui toda a tipologia da ação social proposta por Weber. Bom, segundo Weber, uma ação social pode ser uma combinação de atos, ou seja, você pode, por exemplo, comprar uma picape porque você gosta muito daquela marca e ela também vai servir às suas finalidades. Então pode haver mais uma denominação, de uma nomenclatura dentro desses atos, a partir da sua ação social. Bom, para Weber, o papel do cientista social, nesse contexto aqui, no caso do sociólogo, é descobrir o sentido das ações humanas, uma vez que o caráter social da ação individual decorre da interdependência dos indivíduos. Por quê? Porque para Weber, quando o objetivo da ação dos sujeitos é compartilhado entre os participantes do ato, consolida-se uma relação social. Perceba, a gente discute desde o ano passado qual é o papel da sociologia. E a gente entendeu que o objeto de estudo da sociologia é a sociedade e que o sociólogo busca compreender as relações sociais presentes dentro dessa sociedade, na tentativa de melhor compreender a própria sociedade. Então, quando Weber nos diz que precisamos entender as ações dos indivíduos dentro dessa reprodução por outros indivíduos, ou seja, dentro dessas relações sociais, ele está trocando em miúdos, ele está dizendo qual é o meio que o cientista social vai ter que usar para entender a sociedade. Que meio é esse? Entender as ações sociais desses indivíduos que fazem parte da sociedade. Tranquilo até aqui?
De boas? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos lá, próximo slide. Deixa eu fechar a webcam. Bom, uma construção metodológica. Essa parte eu preciso que vocês prestem muita atenção porque ela pode confundir um pouco. Então, observe. O tipo ideal. O que é o tipo ideal dentro do pensamento de Max Weber? O tipo ideal é uma criação abstrata, baseada em casos particulares observados em uma sociedade. O tipo ideal contribuiria para a observação de afinidades e diferenças entre o que foi estudado em algum momento e o que se quer verificar. Perceba, o tipo ideal ele é baseado em quê? Em casos particulares. O que são esses casos particulares? São casos isolados, são casos únicos, observados dentro de uma sociedade. E o tipo ideal contribuiria, ou seja, essa particularidade contribuiria para a observação de afinidades e diferenças. O que é que funciona, o que é que não funciona a partir desse modelo? Entre o que foi estudado em algum momento e o que se verifica, ou seja, entre o que já se observou antes e o que se observa agora. Só que esse tipo ideal não é um modelo perfeito. Então, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção. Não confundam a nomenclatura, tipo ideal, com a ideia de que isso seja um modelo perfeito. Não é. Mas uma construção do pensamento que permitia conceituar fenômenos e manifestações, sem pretensões de produzir ou copiar fielmente uma realidade. É como se fosse um gabarito de uma prova, em que você tem ali todas as questões corretas e você compara com o que você respondeu para saber se você fechou a prova ou não. Aqui seria mais ou menos isso. Aqui seria uma formulação do fenômeno, mas não como um modelo perfeito, mas como um modelo próximo do real. Lembrando que o real não é perfeito. E aí, a partir desse modelo próximo do real, é possível entender os fenômenos que ocorrem dentro da sociedade, dentro da realidade. Tá claro? Se tiver dúvida, deixe aí nos comentários. E aí a gente cai aqui numa contraposição de ideias que Durkheim e Max Weber entraram, de certa forma, em divergência. Por quê? Lembram que quando a gente estava discutindo o pensamento de Emile Durkheim, a gente falou sobre uma defesa que Emile Durkheim fazia de que o trabalho do sociólogo precisava ser o mais neutro possível, que a produção sociológica precisava partir de uma imparcialidade, que ela não poderia, sob nenhuma perspectiva, vir com pré-noções ou preconceitos ou valores que eram próprios do pesquisador. Max Weber vai discordar disso, desse pensamento de Emile Durkheim. Por quê? Porque Weber entende que, na medida em que o pesquisador decide realizar uma determinada pesquisa sobre qualquer assunto, ele automaticamente já fez uma escolha. Percebam, vamos supor, na produção do meu TCC da graduação, eu pesquisei história política. Olha só, se eu fiz a escolha por história política, é porque eu já tenho uma afinidade com esse contexto de estudo da história, que é os entrelaços, as amarrações que são dadas na construção do universo político. Então, por si só, eu escolhi um tema que me agrada, que eu gostaria de ler. Quando eu me debruço sobre as fontes para estudá-las, é natural que a minha concepção de política,
As leituras que eu fiz ao longo da minha vida enquanto estudioso sobre política, desde a obra de Aristóteles, a política, passando por clássicos como Leviatã de Hobbes, O Príncipe de Maquiavel, Segundo Tratado sobre o Governo de Locke e outros tantos livros mais recentes, é natural que minha percepção sobre a ideia de política venha recheada dessas referências. E aí, quando eu abordo o tema político, é natural que essas referências apareçam, é natural que essas referências respaldem a minha discussão sobre política. Então, é isso que Weber está defendendo, é isso que ele está colocando, que não há uma possibilidade de neutralidade, não que o pesquisador vá construir uma abordagem ou uma teoria exclusivamente sobre o que ele acredita. Não, não é isso. Ele está dizendo que, na medida em que o pesquisador fez a escolha de pesquisar aquilo, já não há mais neutralidade ali. Por quê? Porque houve a intenção do pesquisador de realizar a pesquisa. Então, óbvio, o pesquisador vai conduzir essa pesquisa da forma mais ética possível, mas ele já fez a escolha. Então, se ele fez uma escolha, essa abordagem já não é mais neutra. Tá claro? Tem alguma dúvida até aqui? Se não, vamos para o próximo tópico. Vou ler aqui apenas para contextualizar, já que eu já expliquei para vocês agora. Diferente de Durkheim, segundo o qual o cientista social deveria atuar sem pré-noções, ou seja, com neutralidade, Weber acredita que seria impossível um cientista não contaminar seu trabalho com suas posições pessoais, pois as construções teóricas de um estudioso dependem de suas escolhas pessoais no caminho traçado do que pretende explicar. É o que eu expliquei para vocês. Bom, Weber também discute Estado e classes sociais. Então, vamos avançar por esses conceitos. Para Weber, o Estado é uma instituição que representa a população, o território e o governo. E Weber definiu o Estado ao afirmar que devemos concebê-lo, o Estado contemporâneo, né, como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. Assim, no Estado como instituição social, predominam três características: o controle da força, o domínio sobre o território, a burocracia. Aí, no caso, o que é a burocracia? A administração da coisa pública, por meio de funcionários do Estado. E, para Weber, só se houver o consentimento da sociedade que representa, ou seja, só existe a legitimidade, o que é legítimo, se houver consentimento da sociedade que a representa. Agora eu vou explicar para vocês tudo isso. Bom, eu, como civil, não como autoridade do Estado, eu não tenho direito de usar a força para impor nada. Se eu o fizer, eu serei punido dentro da lei, dentro dos critérios utilizados pela lei. Bom, o Estado, ele é, de certa forma, executor dessa lei. Ele, através do poder legislativo, é o formulador dessa lei. Ele, através do poder judiciário, é o fiscalizador e, em algumas medidas, o executor dessas leis. Ele, através de suas forças militares, pode usar da violência respaldado pela lei, ou seja, coberto pela lei. Quando um policial aborda um suspeito com uma certa violência, dentro, óbvio, do trabalho, sem o abuso da autoridade, ele faz o uso dessa violência garantida pela lei do Estado, ou seja, respaldado pela lei. E é exatamente a garantia,
a legitimidade do uso dessa violência pelo Estado que garante que as regras, as leis sejam respeitadas. Então, para Weber, essa legitimidade é fruto do consentimento que a própria sociedade deu para o Estado. Deu quando elegeu o seu representante e ele formulou as leis que norteiam a organização do Estado. Ficou claro? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos para o próximo tópico? Tipos de dominação. Bom, para Weber existem 3 tipos de dominação. A dominação tradicional, que é aquela que era imposta pelo rei, pelo rei absolutista. Então, essa dominação tradicional era imposta pelo rei e as pessoas simplesmente serviam ao rei. Por quê? Porque dentro de uma monarquia absolutista, principalmente a monarquia absolutista de caráter divino, as pessoas acreditavam que o rei era um escolhido de Deus na terra. E desobedecer ao rei era desobedecer à vontade de Deus. Então, essa dominação tradicional era mais comum exatamente nessas chamadas sociedades tradicionais. A monarquia absolutista é o melhor exemplo dela. Existe também a dominação carismática, quando um líder surge como o detentor de todas as soluções para os problemas de uma determinada sociedade. E aí ele passa a representar toda a esperança do povo. E o povo se submete às suas imposições de bom grado. Por quê? Porque acreditam que essas imposições são o melhor caminho para a sociedade. Isso é muito comum em governos fascistas. Os governos da Segunda Guerra Mundial, ali, principalmente das duas potências europeias, Itália e Alemanha, representam muito bem essa dominação carismática. Por fim, há o tipo de dominação chamada de legal. É o que melhor se aproxima hoje da concepção de dominação dentro dos valores democráticos. Por quê? Porque na medida em que eu elejo uma representação política, eu dou a eles poder de dominar os rumos da sociedade e, por consequência, dominar também muito da minha própria vida enquanto membro dessa sociedade. E essa dominação está respaldada por leis. Tranquilo? Podemos avançar? Então, vamos adiante. Vou fechar aqui o slide para avançar. Se tiver dúvida, galera, lembrando, deixe aqui nos comentários que eu respondo em breve. Olha o que eu tinha dito antes. Para Weber, a legitimidade da sustentação a um governo dentro de um Estado. Ou seja, essa legitimidade é o que sustenta qualquer governo dentro de um Estado. Se o governo tivesse dado, por exemplo, um golpe, ele poderia tranquilamente ser derrubado pela população. Situações de classe. Bom, vamos lá? Um dos principais pensadores, ou seja, um dos principais sociólogos que debateram a ideia de classe social foi Karl Marx. O problema é que Marx concebeu a ideia de classe apenas observando o aspecto econômico. O que eu quero dizer com isso? Para Marx, a renda determinava o lugar, a classe social a qual esse sujeito estava inserido. Óbvio que não apenas a renda. Deixa eu explicar melhor o contexto para que fique mais claro. Marx separava a sociedade em 2 categorias.
opostas, duas categorias antagônicas, duas categorias que estavam em conflito permanente. Quem são essas duas categorias? De um lado, os proletários e do outro lado, os burgueses. Quem eram cada um desses grupos? Os burgueses eram os chamados detentores dos meios de produção. Eram os homens que possuíam as ferramentas, a matéria-prima, o espaço onde essa ferramenta, essa matéria-prima iam serem utilizadas na construção de um determinado produto. Do outro lado estavam os proletários, que, não tendo nem matéria-prima, nem ferramentas, ficavam à mercê dos burgueses para vender apenas a sua força de trabalho. Ou seja, vendiam a sua força de trabalho e trocavam esse tempo dessa força de trabalho por um salário que lhes permitia sobreviver durante um determinado período de tempo. Então, para Marx, a divisão entre classes está diretamente ligada à economia, diretamente ligada à renda. Weber vai pensar numa perspectiva mais ampla. Eu vou fechar aqui para ler para vocês. Weber vai pensar que a posição de uma pessoa em uma classe social estaria associada a aspectos como educação, qualidades individuais, propriedade e habilidades específicas. E, para ele, no âmbito de uma mesma classe social, podem ocorrer disputas para manter as posições de poder e prestígio. O que eu vou compreender disso? Preste atenção. Imaginem que eu categorizo burgueses e proletários. Então, eu só tenho duas categorias. Lembrando que Marx morreu em 1883, então Marx não viu uma maior amplitude da complexidade da ideia de classe, como mais, por exemplo, ao final do século XIX, início do século XX, quando Weber vai dizer que, olha, a educação, as qualidades individuais, habilidades específicas vão te colocar em lugares diferentes da classe social, mesmo que você esteja dentro da mesma classe. Eu vou usar um exemplo que eu já usei em um outro momento, mas eu gosto de usá-lo, por quê? Porque é um exemplo fácil de compreender. Imagina o seguinte, imagina um gari, que mesmo sendo uma profissão importantíssima, não tem prestígio social. Então vamos supor que um gari, normalmente concursado da prefeitura, ele receba um salário mínimo, como salário base, e aí tem um adicional de insalubridade por conta do trabalho. Então você tem aí, vamos supor, é uma hipótese, R$ 250. Então ele estaria ganhando, eu não sei quanto é que está o salário mínimo hoje, mas ele estaria ganhando aí, vamos supor, R$ 1.300. E você tem uma vendedora de loja, uma loja bacana, uma loja chique, bem arrumada, bem localizada dentro da cidade, que ela ganha um salário mínimo. Ou seja, vai lá, vamos chutar aqui R$ 1.045. Bom, pela regra da classe enquanto renda, os dois estão na mesma classe social. Os dois fazem parte do mesmo contexto de classe. Só que dentro dessa mesma classe há um conflito, há uma luta por prestígio, há uma luta por poder. Por quê? Qual dessas duas funções, qual dessas duas profissões vai gozar, vai ter um melhor reconhecimento social? Óbvio que é a atendente da loja. Por quê? Porque ela normalmente vai precisar realizar cursos que vão qualificá-la melhor do que, por exemplo, o gari.
porque ela vai estar melhor vestida e com um cheiro muito mais agradável do que comumente o gari, que está manuseando objetos em decomposição em sua maioria. Então perceba que, para além apenas dos recursos econômicos ligados à renda, há uma complexidade maior na distinção da ideia de classe. E Weber faz essa construção. Óbvio, Weber é um pensador que veio, que está ali pensando a sociologia já depois de Marx. Então ele levou essa vantagem de estar inserido num contexto mais amplo do que o que Marx havia avaliado, o que Marx havia analisado. Então, até aqui, tranquilo? Então, vamos avançar. Vou fechar o webcam para ir além. Então, como eu disse, no âmbito de uma mesma classe social podem ocorrer disputas para manter as posições de poder e prestígio. Por fim, em sua obra máxima, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber vai fazer uma relação, vai estabelecer uma relação entre protestantismo e capitalismo, tentando dar uma explicação sobre o fato do protestantismo ter colaborado com o desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, ele estudou algumas sociedades que tinham o protestantismo com uma influência muito grande dentro dessa sociedade e, fruto dessa influência, o capitalismo se desenvolveu de forma muito mais profunda do que em outras sociedades. Bom, diferente de Marx, Weber não considera que os processos sociais fossem explicados pelo fator econômico. As crenças, os valores e os ideais individuais e sociais seriam elementos necessários para a compreensão dos fenômenos sociais. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, associou a maneira específica de viver dos protestantes calvinistas às condições que propiciaram a afirmação do capitalismo. Aqui eu vou fazer uma pausa para a gente refletir isso com calma. Primeiro é preciso vocês lembrarem que a gente viu lá, quando eu estava discutindo a Renascença, o movimento da Reforma Protestante. E vocês viram também que pouco antes da Reforma, houve o surgimento e a consolidação da burguesia como uma classe social abastada. Abastada em recursos econômicos, mas sem prestígio político. Num contexto em que a Igreja Católica detinha um poder teológico muito grande e que condenava o acúmulo de riqueza com usura. Veja que contrassenso. Nós temos uma classe ascendente que está baseada no comércio, acumulando riquezas em níveis impensáveis antes. E você tem a maior instituição, a detentora da forma como as pessoas pensam, a norteadora da realidade vigente daquele contexto histórico, dizendo: acumular dinheiro é usura, é um pecado gravíssimo. Bom, dentro dessa lógica, a gente percebe ali os movimentos de Lutero, a pregação das 95 teses e o início da Reforma Protestante. Da Reforma Protestante surge um viés protestante que é o calvinismo. Bom, o calvinismo tem uma teoria da predestinação, ou seja, você já nasce predestinado a ter ou não sucesso na vida. Só que você não sabe se você é ou não predestinado, se você é ou não membro da lista VIP de Deus. Então resta o que? Esperar sinais. E velho, se tu compra uma coisa na internet,
já bate uma angústia absurda para chegar logo. Toda vez que tu vê um vulto amarelo passando na frente de casa, tu sai correndo para ver se é o correio. Imagina passar tua vida inteira esperando para descobrir se tu foi ou não escolhido por Deus para ser salvo. Então essa angústia consumia muito as pessoas. E aí Calvino achou uma explicação magnânima para isso. Ele disse: se você está vivendo uma vida abastada, se você está ganhando dinheiro com seu trabalho, está gerando riquezas, é um forte indício de que Deus te abençoou, de que você é um predestinado. E aí, com isso, de certa forma, ele populariza uma concepção de vida que você deve ter o trabalho como um foco absurdo, como um foco central da sua vida. Através desse trabalho, você precisa ganhar dinheiro. Ganhando esse dinheiro, você precisa guardar esse dinheiro. Guardando esse dinheiro, você precisa investi-lo depois, para dessa forma gerar mais dinheiro. Caramba, velho. Olha o que é uma construção ideológico-religiosa servindo de estrutura base para quê? Para a ascensão e consolidação de um modelo econômico que é o capitalismo. Então, é exatamente partindo desse pressuposto calvinista que Weber vai identificar esse tipo de comportamento nas sociedades capitalistas e vai perceber que isso é retirado da ética, da forma de pensar, sentir e se comportar comum aos protestantes calvinistas. O livro é interessantíssimo, não é uma leitura fácil, é uma leitura técnica, é uma leitura de sociologia, mas se tiver em disposição vale muito conhecer, vale muito a pena conhecer, até porque não é grande, é miudinho, eu tenho aqui uma edição baratinha, mas tem edições melhores. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vamos para o próximo tópico? Bom, então, de acordo com o calvinismo, ao indivíduo restaria apenas a angústia, a solidão e a incerteza sobre a possibilidade de estar ou não entre os escolhidos pela força divina maior. Mas a pessoa poderia fazer, o que a pessoa poderia fazer para diminuir tal angústia e sofrimento? Trabalhar, ou seja, o trabalho aparece como o salvador, aquele que confere dignidade ao homem para ganhar dinheiro, para guardar dinheiro e para investir esse dinheiro. Então, partindo daquilo que a gente viu lá no 8º ano com vocês, a ideia de ethos como ética, Weber vai pegar esse conceito ethos, do grego ethos com H, que representa aí a forma de sentir, de ser e pensar, ou seja, os costumes de determinado grupo, e a partir disso ele vai criar a derivação para a palavra ética e utilizar a ética protestante e o espírito do capitalismo. Que ética protestante é essa? A forma de sentir, de ser e de pensar dos protestantes, impulsionando os valores capitalistas. Tranquilo? Bom, vocês irão responder as duas questões que estão lá na atividade 124, desculpa, em forma de texto e encaminhar essa atividade para mim no e-mail. Fechado? Eu vou ficar aguardando essa atividade. Vocês têm aí até semana que vem. Até segunda-feira da semana que vem. Que vai ser segunda quanto? Vai ser quanto? 4, não é isso? Então vocês têm até o dia 11. Até 23 horas e 59 minutos para me enviar esse e-mail. Qualquer dúvida, lembrando, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que visualizar, ok? Respondam a atividade, encaminhe para o meu e-mail até o dia 11 de maio, às 23 horas e 59 minutos. À meia-noite eu não corrigirei mais. No mais,
Forte abraço. Saudade imensa de vocês, das perguntas, dos questionamentos, das dúvidas, das relações pessoais mesmo. Mas a gente infelizmente precisa se manter distante nesse momento. Então a gente vai se falando por aqui. Forte abraço, galera, e tchau, tchau.